Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, olha aqui para mim. Aqui, ó. Aquele que habita em mim é maior do que aquele que está no mundo. Quer falar comigo agora? Fala você, porque você vai se levantar agora. Aquele que habita em mim é maior do que aquele que está no mundo. Diz agora bem alto. Diz agora para o inferno escutar, mas para Deus também escutar, para o seu coração escutar. Aquele que habita em mim é maior do que aquele que habita no mundo. Por isso, em nome de Jesus, eu piso a cabeça daquele que habita no mundo. Você vai dizer mais, ó. O meu culto começou quando eu enfrentei a chuva para vir na casa do Senhor. E agora eu posso dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Amém? Agora você pode dizer para o seu irmão, meu irmão, se alegra, porque quando você se alegra, você fica bonito. Fala alto, meu irmão, tem que falar alto. Mas você está inventando, você não está inventando, é Salomão que diz que a alegria formoseia o rosto. Alegra, meu irmão, porque quando você alegra, você fica mais bonito. Eu chegava em casa e a mulher dizia assim para mim, já sei que você está nervoso hoje, mas falei, por que você sabe? Olha a tua testa, tinha aquelas rugas assim, ó. Homem, vê se se alegra, homem. E quando eu li na Bíblia, que uma face alegre formoseia o rosto, falei, puxa vida, isso é uma certeza absoluta que eu sou bonito. Que eu posso ficar bonito se não me acho bonito. Sabe que Deus tem uma palavra para a sua vida hoje, porque Ele é Deus de amor. Ele confiou que você estaria aqui, Ele te trouxe aqui, e Ele preparou você para louvar e para receber essa mensagem, para te colocar em marcha de avanço e de vitória nesse ano que está se desenhando para nós. Por isso nós vamos ler o nosso texto aqui, João 5, de 1 a 15. Quando você estiver vindo para a casa do Senhor, você faz qualquer coisa no meio do caminho para você não ficar deprimido na casa do Senhor. Porque Deus vai te renovar, Deus vai trazer a palavra e não importa o que você vem trazendo para colocar no altar dele. Não importa a sua caminhada. Então, quando você vem para a casa do Senhor, você já vem com atitude, com salmo de degrau. Quando você olhar na Bíblia, lá nas Bíblias mais antigas, está escrito salmo de degrau. Era o salmo que eles cantavam caminhando para ir até o templo. Ele era para cantar. Nós citamos um deles hoje. Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando você se alegra para ir na presença do Senhor, você afasta o inferno. O inferno vem junto. Se você não se alegrar, ele entra a porta dentro e acaba com o teu culto. Acaba com o seu momento de celebração, momento que Deus pode atuar na sua vida poderosamente, porque você se reuniu com os seus irmãos com um propósito comum, buscar a face do Todo-Poderoso. Então não se esqueça, quando você estiver a caminho da casa do Senhor, você pisa na cabeça do diabo no caminho. Marido e mulher, se vier vindo meio estremecido, dá um jeito, no carro mesmo, de fazer uma oração. Chega na casa do Senhor alegre.
Prepara o cenário para a atuação do Espírito Santo. Prepara o cenário. Alegria. Sabe o que tem mais no céu? Alegria. Sabe qual é a coisa mais séria do céu? A alegria que há entre os anjos. A coisa mais séria do céu é a alegria. Fala para o seu irmão. Irmão, a coisa mais séria do céu é a alegria. Fala para ele. Por que o diabo tem roubado nossa alegria quando a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força? Por isso que estamos fracos. Porque se alegramos tão pouco, nessa noite Deus vai nos levantar e vai tocar a nossa vida através da sua palavra. Pois está aqui o capítulo 5 de João, e a palavra do Senhor é poderosa. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda. Tem 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. E eles esperavam o movimento nas águas. De vez em quando, disse um anjo do Senhor, agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. E um dos que estava ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando Jesus viu ele deitado e sabendo que ele estava nesse estado, perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. E quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-se, pega a sua cama e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado e não é permitido a você carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse, pega a sua cama e anda. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que mandou você pegar a cama e andar? E o homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar para que não te aconteça coisa pior. O homem foi contar aos judeus que foi Jesus quem o tinha curado. Pois bem, chegamos no final do ano completamente tocado pelo poder de Deus. Passamos novembro e dezembro completamente tocado pela unção do Espírito Santo. E no meio daquela unção e daquela busca nossa, da madrugada, final de ano, o Senhor preparou mensagem ao nosso coração, que entendemos que ela não era só individual. Quando Deus fala com o pastor, sempre algumas coisas têm que vir para a igreja. Porque se supõe que ele busca uma experiência não só para ele. Ele busca uma experiência para ele, para a sua casa, para as ovelhas que ele cuida e que ele serve. Então, exortamos os irmãos logo no final do ano para não abaixar a guarda quando vai vindo aquela ideia de festa, de férias, e lançamos o desafio: como você quer virar o ano? Como você quer virar o ano? Existe todo final de ano um processo recorrente, ou seja, que se repete, de uma mistura de alegria com depressão, alegria nuns, depressão no outros, e uma ideia, muitas vezes, emocionalista, de que vai, o crente, o cristão, o discípulo, de que vai virar o ano com alguns votos ao Senhor, para ver se alguma coisa, no outro ano que se avizinha, que está chegando, possa se mudar alguma coisa. E eu entendia que algo diferente estava acontecendo no meu coração e, consequentemente, iria acontecer na sua igreja, como se foi conhecendo na campanha de 21 dias, as respostas que Deus vem trazendo, e os pastores, o toque que Deus estava fazendo em alguns pastores, em alguns discípulos que nós estávamos cuidando, as mudanças que começaram a ocorrer, difícil de explicar, por isso mesmo, fácil de entender e afirmar que era a obra do Espírito Santo. Como você quer passar o ano? Nós falamos. A segunda mensagem disse:
Não vai depender da sua origem. Não depende da sua origem. Deus olha você de forma diferente. A terceira mensagem. É preciso ter coragem para ser diferente. Na quarta, aquela palavra maravilhosa já de Natal, onde nós falamos que a esperança olha para o futuro e diz, eu vou chegar lá. E a última mensagem, tudo já está preparado. Não é que vai preparar. Deus não fica quebrando a cabeça no fim do ano para ver o que vai fazer com você no outro ano. O Senhor, desde que te conheceu no ventre da sua mãe, já tem um plano pré-estabelecido. Se não gozamos desse plano pré-estabelecido, ou desse plano eterno, desse propósito eterno, é por ignorância nossa, e muitas vezes, e quase sempre, por rebeldia, por não nos encaixar dentro daquilo que Deus tem para a nossa vida. E algum de nós sabe muito bem. Então, quando trouxemos essa palavra, eu já estava, alguns pastores, alguns irmãos que contatou, que foi pegando essas mensagens, nós já estávamos já no embalo do Espírito Santo para entender que nunca mais seríamos o mesmo. Que haveria um toque de Deus nas nossas vidas e que a nossa tarefa era levar o rebanho a nos acompanhar. Então, trouxemos essa palavra. Pois bem, meu irmão, se vira o fim do ano e também se começa a acontecer as mesmas coisas de todo ano. A presidente vem e diz que não tem água, que não tem energia. Ou o nosso governador do estado vem, se não cair água na cantareira, nós vamos ficar numa pior. E se descobre um ninho de corrupção muito maior do que já tinha antes. E o negativismo já vai apagando a palavra que Deus trouxe, porque a palavra muitas vezes vem e não sobe no coração. E as pessoas não conseguem ver nem ouvir. Isso mostra o porquê pouca coisa acontece com a gente. Porque pouca coisa é colocada em prática daquilo que Deus faz durante anos a fio. Através da mensagem profética, da leitura bíblica, da oração, do sermão principalmente. Muito pouca coisa daquilo desce para o nosso coração. E vem. E a gente vê os crentes embalar. Os crentes acreditam ainda no filme Nosso Lar. Um monte de crente apavorado com o filme Nosso Lar. Os crentes acreditam que as mensagens emocionalistas do Papa. Os crentes ficam olhando isso e os cristãos não se atinam para que o Espírito Santo está falando com ele na igreja dele. Eles ficam iludidos. E os crentes acreditam, muito deles acreditam no que o governo está falando. É real, está acontecendo. Mas, meu irmão, não é a vacinação do governo que dirige a minha vida, e nem a minha igreja que eu sirvo, e nem a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus, desde que nasceu na terra, foi instituída ali em Cristo, ela passou por todos os governos, dos mais variados. Ela passou por César, ela passou por todos os governos ditatoriais, ela passou pelo nazismo, ela passou pelo comunismo, está passando por meio do islamismo, perseguidor e terrorista. Ela passa por tudo, porque o cabeça é Jesus Cristo. Eu estou aqui para te dizer algo e você vai abraçar essa mensagem nessa noite. Para que você não estrague o seu ano e a sua vida. Deus quer levantar você nessa noite em nome de Jesus. Eu estou aqui, a primeira coisa que quero dizer a vocês, eu estou aqui não para ser um mensageiro do caos. Eu não quero ser nessa noite e não quero ser nunca mais mensageiro do caos. Eu estou aqui para não ser mensageiro da crise. Eu estou aqui para confirmar categoricamente que eu sou mensageiro do reino. Diz aí para você mesmo, para você ouvir no seu coração, essa sentença profética. E para quem quiser ouvir, Deus e o inferno no mundo invisível, diz aí agora que isso vai começar a entrar no seu coração. Eu me recuso a ser mensageiro do caos.
Eu me recuso a ser mensageiro da crise, porque eu sou mensageiro do reino. Isso começa a ficar diferente, hein? A hora que você escuta as vaticinações, os prognósticos satânicos, e o que você tem que falar quando abrir a sua boca. Primeiro para você, para a sua casa, para a sua empresa, ou para o seu trabalho e para a sua igreja. O seu andar esse ano vai começar a ficar diferente. E sabe o que vai acontecer? Não vai mais acontecer o que poderia acontecer. Você começar a escutar essas profecia maligna e começar a deixar para amanhã, como você fez todos os anos passados. Porque nós temos uma mensagem para você. Agora, nesse instante, nesse momento, agora é o patrimônio maior da sua existência. Não é o que a Dilma falou que determina o que vai acontecer conosco, com o nosso país e com o mundo. Não é o que ninguém está falando aí, não é o que ninguém está dizendo que vai acontecer com você, comigo, com a nossa igreja. É o que Cristo quer que aconteça. Não importa a situação. Mas agora, você não pode deixar para amanhã, nem olhar o futuro. Agora, você tem que entender que é o patrimônio maior da sua existência. Está vendo agora? Agora é a única coisa que você tem e é real. Você não tem o amanhã. O passado já foi. Agora, o que você fazer nessa noite, agora, sentado aqui me ouvindo, o passo que você der, vai fazer a diferença na sua vida. O passo que você der agora vai, meu irmão, te levar onde você não chegou, porque você não deu antes. Tem um tantão de coisas que dependia de passo no agora, e você não deu. Depois não teve coragem de dar. Tem um tantão de palavra que Deus liberou para você, que era para ter uma atitude no agora. No agora, mas você não conseguiu. Você vai restabelecer isso agora, nesse instante, nessa noite, aqui. Sabe por quê? Primeira coisa que nós temos que aprender junto. O patrimônio que você tem é o agora. O agora não aceita ficar esperando. O que é que você está esperando? O agora não aceita ficar esperando. Quando Jesus atinge uma pessoa, ele diz: toma a tua cama, levanta, toma a tua cama e anda. Não dá para esperar. Aquele homem esperou 38 anos. Evidentemente que esperou em coisas que não se concretizaria. Sabe, a gente acredita mais na mentira que de vez em quando um anjo vem e mexe a água. Tem um tantão de crente que está esperando o anjo vir se apresentar, mexer a asinha para ele dar um passo. Não precisa disso. Agora a palavra está vindo para você. Você não precisa de esperar nada. Não precisa de esperar. Sabe o que acontecia com aquela turma de Jesus, aquela geração? Eles tinham uma posição, falada aqui em João 4, 35. Abre aí para você ver só. Antes de chegar no 5, você vai ver o paradigma que dominava o povo e os discípulos do tempo de Jesus. A ideia. Olha aqui, ó, João 4,35. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abrem os vossos olhos e vejam os campos. Elas estão maduras para a colheita. Então, pode ser que você ande com Jesus, desde o dia que você aceitou Ele, e está dizendo que a sua colheita está para chegar. E foi embora. Essa espera, essa verbalização, vai chegar a sua colheita, deu brecha para o Satanás bloquear as bênçãos sobre a sua vida. Tem gente que está sempre esperando vir. Por quê? Porque se ela espera vir, elas não enfrentam a implicação do agora. Porque Jesus está te encarando, e Ele está dizendo, olha, você quer pegar essa cama que você vem carregando, pôr ela na cabeça e me obedecer? É agora.
mas você tem 1000 ideias mirabolantes, como essa que eles tinham. Ainda falta 4 meses. Um dia essa igreja fica avivada, o anjo vem, sobe na parede, desce. Só se Deus falar comigo. Tem irmão que, para não fazer nada, ele encara até o pastor e diz: ó pastor, eu só dou um passo quando Deus fala comigo. Mas não vai falar nunca, porque quando ele está dizendo isso, ele já está envolvido com alguma coisa muito comprometida, que leva ele a não dar o passo. Mas é muito fácil de fechar a boca do pastor ou de quem quer que seja. Tem muita gente sentadinha no banco da igreja, com uma atitude pseudo-espiritual, dizendo: eu só dou um passo quando Deus fala comigo. É o pior tipo de pessoa numa igreja. Não para os outros, mas para ele mesmo. Porque ele não consegue dar o passo, consequentemente, ele não consegue entrar na colheita do Senhor. O Senhor te chamou, você é fruto de uma colheita, você foi colhido numa colheita. O Senhor colheu você, o Senhor te amou, o Senhor atingiu você, o Senhor deu ordem ao Espírito Santo para te atingir, para você conhecer Jesus, o Espírito Santo te convenceu, o Espírito Santo usou uma pessoa de carne e osso para chegar até você e você foi colhido. Está numa roça braba, pronta para pegar fogo. E o Senhor trouxe você para o jardim dele. O Senhor te trouxe. E há uma colheita pela frente. Mas muitas vezes, essas ideias, essas argumentações geradas pelo inferno, encalacradas no coração humano, impede a pessoa de dar um passo. Ele está esperando. Porque ele não fazia 38 anos que estava esperando. Esperando. O amanhã pode nunca existir. Olha aqui, confirma comigo a mensagem profética, a frase. O amanhã pode nunca existir. Então, vai ser muito importante o que eu vou fazer agora, dentro dessa igreja. Mas é provável que exista amanhã. Mas pode não existir. Você sabe que eu estava debaixo de uma tenda pregando sobre a volta de Cristo. Um monte de gente ouvindo assim. 70 pessoas debaixo de uma tenda. Que Cristo vai voltar. E papapá, e o pau comendo, e a poeira levantando. E eu, Cristo vai voltar. Você tem que voltar para Jesus. Você tem que... Não sei, o Espírito Santo está me incomodando. Que tinha pessoas desviadas que precisavam de voltar para Jesus. E eu estou batendo, eu batendo. Naquele tempo eu não tinha um pingo de discernimento. Eu era agressivo em tudo. Eu bati a Bíblia na cabeça do neguinho, que tem que voltar para Jesus e tal. Irmão, eu melhorei um pouquinho só também. Não é muito também, não. Eu só não quero ser agressivo desmedidamente. Mas ousado eu quero estar. Pregando mensagem, estou ali, o povão veio para frente, aceitou o apelo. Tinha um camisinho saindo da tenda, um matinho baixo. Uma senhora, eu estava de costa aqui ainda num púlpito, que a gente carregava para lá e para cá, quando escutei o grito, a senhora papapá caiu. E eu estava pertinho, eu consegui chegar nela. E ela estava caída lá no... Tirei o povo, não sabia o que fazer. O filho dela estava junto, ele já foi telefonar, e eu olhei e abaixei nela se dava para fazer um tipo de uma massagem e tal. E eu lembro até hoje, ouvi o último gemido dela, um gemido violento. Deu um gemido violento, um barulho violento. Foi assim, aumentou, voltou e morreu ali. Ela morreu. O amanhã pode nunca existir. Ela morreu ali, crente do Senhor. O filho veio, nós fizemos o velório no outro dia, uma senhora morreu instantaneamente ali. Irmão, nós chegamos num momento com Deus que o agora, nós achamos que somos donos do tempo. Entendeu? A gente não olha muito para o agora, não. A gente acha que tem poder sobre o amanhã, o depois, o futuro. Aquele homem estava ali sofrendo por uma causa justa. Ele queria ser curado há 38 anos. Ele não conhecia o Senhor. Irmão, quem não conhece o Senhor, dá para compreender ficar numa cama desviado, frio, sem Deus, aleijado.
mas vê uma pessoa que conhece o Senhor, vê uma pessoa que tem o selo do Espírito Santo, irmão, frio, numa cama, onde mais nada toca ele. Irmãos, traz no coração de Deus, traz uma paixão tremenda de tocar ele. Jesus ficou com uma paixão tremenda. Jesus chegou e viu aquele homem. A Bíblia diz que Jesus já sabia que aquele homem estava daquele jeito há muito tempo. Não sei se foi revelação do Espírito Santo ou se foi discernimento dele, se ele perguntou para alguém, mas ele sabia. Então Jesus já sabe o estado que você está há tanto tempo. O futuro não é um sonho, mas é um pesadelo se a gente abrir mão da potência do agora. O futuro não é um sonho, ele vai estar lá. Mas pode virar um pesadelo se você abrir mão da potência do agora. A potência do agora é tão importante porque ela dita o futuro. O que você fazer agora realmente vai mostrar que tipo de fé que você tem. Porque muitas vezes olhar para o futuro, para o cristão que não tem um discernimento do agora, e olhar a conversa que ele solta olhando para o futuro, é uma pura fantasia. Porque ele não está fazendo nada agora que condiz com aquilo que ele fala com a sua boca do futuro. Como é que você está construindo o seu futuro? Depende do que você está fazendo agora, o que você fizer nessa noite. Sabe qual é a bênção? Pode ter sido um pesadelo ou pode ter sido uma fantasia, mas nessa noite você pode virar. Esse futuro pode ser real e concreto. Você vai dar um passo essa noite aqui para começar a desenhar e tomar forma no futuro vitorioso que o Senhor tem para você. Qual é a resposta certa para quando? Quando? Deus está prometendo um monte de coisa aqui, e você pode estar dizendo, mas quando? Qual é a resposta certa para quando? É agora. Quando esse homem vai ser curado e levantado da cama? E Jesus disse, agora, levanta, toma tua cama e anda. Esse quando nosso é duro, hein, meu irmão? O cristão está aí. Quando eu serei batizado com o Espírito Santo? E vai jogando. Quando eu vou ter uma experiência de expulsar um demônio? Quando eu vou voltar a falar em língua, já que está encalacrado, travou? Quando eu vou voltar a ter as experiências que tive do primeiro amor? Quando é que eu vou morar num lugar melhor? E vai o quando? Porque ele não acredita no agora. A resposta certa para quando é agora. É agora. Você acha que Deus não quer agora iniciar um trabalho com você? Sabe por que ele não fez ainda? Porque, irmão, sabe, eu vou te dizer agora. Vou te dizer agora, não vou deixar para amanhã. Sabe por quê? Porque nós, irmãos, nós não obedecemos. Quantas vezes no agora Jesus trouxe a palavra inconfundível, inerrante. Você olhou, negociou com ele, saiu e não conseguiu obedecer. Às vezes obedeceu pela metade. A gente costuma muito obedecer Deus pela metade. Em janeiro a gente fica super espiritual. Volta a orar, volta para a célula, vamos ganhar alma, volta a jejuar, ler a Bíblia. Fica pela metade do ano. Fica pela metade. Os irmãos da Bíblia eles obedeciam pela metade. Pode olhar. Até aprender a obedecer prontamente, totalmente e alegremente. Mas às vezes obedecemos. Tem tantos que andou com Jesus, ou que andou com Deus, obedecendo, estava ali. Mas não confia. Não confia. Às vezes já obedecemos, já batizamos, cremos na Bíblia, mas não confiamos que Deus agora, ou Deus tem um plano para nós. Nós sempre estamos orando para Deus com um plano B na manga. Se Ele não fizer, eu já sei por onde eu vou sair. Por isso Deus está impedido de fazer mais coisas na sua vida. E na minha vida. Ou nós obedecemos pela metade, como Jacó. Jacó obedece pela metade, Abraão obedece pela metade. Abraão sai e para em Arão. Deus manda não levar ninguém, leva Ló. Deus fala para ele que vai dar Isaac, ele prefere Ismael. Jacó a mesma coisa. Vai obedecendo pela metade.
Nós não somos diferentes, nós somos iguaizinhos. Pedro diz que morre, obedece e confia. No entanto, a gente vê ele negando, obedecendo pela metade, confiando pela metade. Isso nos dá uma alegria enorme, porque o Deus Todo-Poderoso que chamou Abraão, Isaac, Jacó, Pedro, chamou eu e chamou você. E chega um momento da nossa caminhada cristã que nós temos que ter uma experiência de obedecer. Obedecer prontamente, totalmente, alegremente. Confiar totalmente, prontamente e alegremente. Abrir a mão e falar, Senhor, eu quero ter uma experiência. Sabe, às vezes eu vou testemunhar, o Senhor falou que ia me curar, aí eu vou testemunhar e digo assim, Deus prometeu que ia me curar, mas aí, como foi bom, o meu irmão, não sei quem, falou que o doutor não sei o quê, e papapá, eu fui lá e ele acertou o remédio, mas peraí, Deus não falou que ia curar? Mas a gente obedece pela metade, a gente vai lá. Com isso eu não estou querendo te forçar a parar de tomar remédio nenhum, só estou dizendo que a gente funciona assim. Eu estava num baita aperto, mas eu fui lá no homem que empresta dinheiro a juro. Ou Deus abriu uma porta, eu peguei o dinheiro do homem que empresta juro. Daí 3 meses o homem está mandando alguém para matar, para pegar dinheiro, para ameaçar e pegar o dinheiro de volta. Sabe, nós vamos confundindo. Nós obedecemos pela metade, nós confiamos pela metade. No momento mais alto da espiritualidade de Jacó, ele criou o plano mais mirabolante da vida dele. Olha que Jacó criava plano, hein? Jacó já pegou no calcanhar do seu irmão, no meio da caminhada, ali dentro do ventre da mãe, comprou a primogenitura e enganou seu irmão, enganou seu pai e recebeu a bênção. E aí Deus diz para ele, depois de 20 anos, tratado, num ponto da espiritualidade, sai daí e volta para onde eu encontrei você, lá em Betel. Eu vou te dar uma experiência de Peniel, face a face. Senhor, estou indo. E pelo meio do caminho ele começou a bolar. Se meu irmão me encontrar, eu vou fazer 3 grupos, levo o primeiro grupo e tal, vou dar um jeito porque meu irmão vai me matar. Ele não conseguiu confiar totalmente. Ele obedeceu e foi, mas ainda não conseguia confiar. Sabe, meu irmão, nós estamos esperando o quê? Para usar o nosso agora, para obedecer totalmente, alegremente, prontamente. Confiar totalmente, alegremente, prontamente. O que nós estamos esperando? É começo de ano. Você imagina as experiências que Deus vai nos dar. Depois de 38 anos, aquele homem teve uma experiência maravilhosa. Era sábado, aquele homem saiu com aquela câmera, saiu testemunhando. E o povo dizendo, mas hoje é sábado, de sábado a gente não faz nada, tem que guardar o sábado. E ele dizia, eu não quero nem saber do sábado. O mesmo homem que me curou, que me deu a ordem, fez eu obedecer alegremente, confiar, e eu estou curado. É isso que Deus quer fazer com você. O Senhor não aguenta mais sofrer vendo o seu sofrimento, o seu cristianismo, e para onde está encaminhando a sua vida. O Senhor quer mudar a sua vida. Agora, é importante aprendermos uma coisa. Por que Deus pode agir no nosso agora? Por quê? Para Jesus, a pessoa é maior do que as suas deficiências. Você vai dizer comigo? Para Jesus, a pessoa é maior do que as suas deficiências. Esse homem apresentou uma deficiência física e esse homem apresentou uma deficiência de alma, que é natural da situação que ele vivia, quando ele diz que não há ninguém para ajudar ele, que já desanimou da vida, e já não acredita mais que um anjo pode mexer, e se mexer não tem jeito de chegar lá. Ele apresenta um quadro físico e um quadro de alma. Alguns aqui podem ter os 2 quadros de deficiência. Mas nós não aprendemos ainda a olhar para nós mesmos com o olhar de Cristo, com o olhar do Espírito Santo e o olhar de Deus. Nós não aprendemos a olhar para os nossos irmãos com o olhar do Espírito Santo, com o olhar de Deus, com o olhar de Jesus. Nós não aprendemos a olhar para o pecador com o olhar de Jesus, com o olhar do Espírito Santo e com o olhar de Deus. Nós não aprendemos.
Nós olhamos para nós com o olhar natural, com o olhar da carne. Presta atenção. O que você fala para um aleijado que está numa situação dessa? Você vai enxergar o alijume dele. Você não vai dizer para ele levantar e andar. Mas Jesus vê ele diferente. Jesus vê o potencial e não vê o alijume. Jesus não vê a deficiência. Jesus disse, levanta, toma tua cama e anda. Meu irmão, Jesus não olha você o jeito que você olha no espelho, o jeito que você se condena e o jeito que você se enxerga. Jesus não vê isso. Sabe por que ele não vê? Por um motivo muito simples. Ele foi na cruz e morreu por você. Seu pecado não diz nada para ele, você pode se arrepender. Ele não olha você, ele não olha o seu pecado. Ele não olha a sua fraqueza e as suas deficiências. Ele olha você como um cristão, que está meio fora do rumo, mas a hora que atingir o olhar dele, vai se arrepender e vai mudar. Por isso você é maior do que as deficiências e mesmo os pecados que está cometendo. Isso pode revolucionar a sua vida. O apóstolo Paulo diz, eu já não julgo mais ninguém segundo a carne. 1 Coríntios ele diz isso. Não é para vocês também, igreja, julgar ninguém segundo a carne. Exortação bíblica, nosso discernimento e o nosso olhar para nós mesmos, para o irmão de fé ou para o outro que não tem Cristo, não deve ser segundo a carne, segundo a estimativa do julgamento humano, porque nós não conseguimos, no olhar carnal, ver nada de bom em nós, consequentemente, e muito menos no outro, e muito, muito menos naquele que não aceitou Jesus. Mas a obra consumada da cruz já me atingiu, e eu já abracei ela. Portanto, Jesus, quando olha para mim, ele não olha como uma pessoa falida, mas olha como alguém que o aceitou como Salvador. Ele olha para o meu irmão, que muitas vezes eu vejo e olho e bato nele por conta dos defeitos dele. Jesus olha diferente para ele. E o pecador que muitas vezes eu não quero saber para onde ele está indo, se está indo para o inferno ou não. Eu olho para ele, eu não consigo olhar. Eu apenas sei e apenas às vezes acho e entendo e não tenho um movimento para mudar isso, porque não sei olhar com o olhar de Cristo. Olho para a pessoa sem Cristo que ele vai para o inferno. Eu não entendo e não consigo compreender que eu dei um passo para Jesus e abracei a obra consumada da cruz. Jesus não morreu na cruz só por causa de mim e do meu irmão. Jesus morreu na cruz para todas as pessoas, desde Adão até o último momento dessa terra. Jesus morreu na cruz para salvar todo mundo. Jesus derramou seu sangue para lavar o pecado de todo mundo. Então, uma pessoa que não tem Cristo, ele merece isso. Meu irmão, uma pessoa que está lá fora, ele não vai para o inferno porque ele rouba, porque ele mente, ou porque adultera. Ele vai para o inferno porque ele não tem Cristo como Salvador. Quando Cristo olha para ele passou uma tarefa para a igreja, tem que ir atrás dele. Mas se você não olha ele como uma pessoa que tem direito à obra consumada da cruz, você não consegue entender que Cristo pode salvar ele. Você nem ora. E muitas vezes tem gente da nossa família, a gente não consegue crer no versículo, crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu a tua casa. Vem cá, mãe, como é que você olha para o teu filho? Você olha como alguém que pode ser redimido pelo sangue do Cordeiro, como um viciado sem vergonha? Como é que você olha para o seu marido, para a sua mulher? Como é que você olha para você? Como é que você olha? O Espírito Santo quer dar o olhar para nós, o olhar de Cristo. Jamais, depois dessa noite, nós vamos olhar para nós mesmos. Para o irmão, ou para o pecador que não tem Cristo ainda. Julgar ele na carne. Não julgueis mais ninguém na carne, nem você, nem o irmão de fé e nem o pecador. Nós vamos encher essa igreja, irmãos. Nós vamos encher essa igreja. Entendeu, meu irmão? Eu quero um coração pastoral para mim, em que eu olhe para os irmãos e não precise mais de pensar errado dele. Que eu olhe para os meus irmãos e agradeça a Deus pelos irmãos que Deus me deu, pelas ovelhas que Deus me deu para cuidar. Não importa o defeito, o erro, a condição dela. Eu sei que, mesmo no momento que ter que falar com ela do amor de Cristo, eu vou falar.
Jesus, de primeira mão, não falou nada para aquele homem das deficiências, nem nada, levantou ele. Jesus só falou com ele de um assunto quando ele já estava em pé, louvando, quando ele já estava com o coração aberto. Jesus disse no versículo 14, 5,14. Mais tarde, Jesus encontrou ele no templo e disse: olhe, você está curado, não volta ao pecar, para que não aconteça algo pior. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Aí ficou fácil para ele entender que a vida dele chegou àquele estado na marca por causa do pecado, da vida de pecado. E que agora ele tinha condição de não precisar mais de continuar pecando. Foi fácil de falar, porque a voz meiga, amorosa de Cristo atingiu ele. Ele não se sentiu incomodado pelo passado. Ele não se sentiu incomodado pelo tipo de pecado dele. Jesus quer deixar você bem à vontade nessa noite aqui. Jesus não se sente incomodado pelo seu pecado, pelos seus limites. Jesus quer corrigir a sua visão. Era para nós ter ido muito longe se nós não olhássemos para nós segundo a carne. A gente detona a gente mesmo. Nós ficamos parados nas nossas deficiências. Era para nós ir muito longe nos nossos relacionamentos interpessoais, mas julgamos os amigos ou os irmãos na igreja segundo a carne. Um não serve, o outro não serve. Era para a gente ter ido muito longe com aquele que não tem Cristo, saber que precisamos orar porque ele tem direito à salvação. Jesus morreu, ele só não sabe. O direito que nós temos e abraçamos, ele tem também, ele só não sabe. Para Jesus, ele olha para a pessoa diferente. O olhar de Jesus sobre as pessoas são diferentes, nós temos que aprender a olhar. Olhar como Jesus vê, primeiramente para nós. Sabe, você vai ter ainda hoje a experiência de chegar no espelho e olhar. Vai falar: ô caboclo, nunca mais eu vou pensar errado sobre você. Nunca mais eu vou te detonar, caboclo. Puxa, você é até mais bonito do que eu pensava, caboclo. Você é até mais inteligente do que eu pensava. Foi Jesus que disse que você tem a mente de Cristo. Foi Jesus que disse que você tem a revelação daquilo que não subiu ainda, que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu no coração daquele que não chegou na igreja. Você é privilegiado, caboclo. Você tem o dom do Espírito Santo. Meu irmão, muda olhar para o espelho assim, né? Irmão, às vezes, olhando para o espelho, ele trinca. E ao trincar o espelho, é o nosso caráter trincado, repartido pela sugestão do diabo. Jesus chegou ali e levantou aquele homem. Jesus quer levantar você. Por último, agora, o que Jesus está fazendo? Agora, o que Jesus está fazendo? Você vai ter que fazer alguma coisa agora, nesse instante, nessa noite. Agora, o que Jesus está fazendo agora? Interessante para nós, não é? Você podia repetir comigo o que Jesus está fazendo agora? Vai. Bem alto, para virar uma mensagem profética. O que Jesus está fazendo agora? Ele quer responder para você. Você não quer saber? Olha aqui. Vamos olhar o versículo 17, 4:17. Você não quer saber o que Jesus está fazendo agora? Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Jesus está trabalhando. Jesus está trabalhando para que você abra o olho e enxergue o maior patrimônio da sua existência. Jesus está trabalhando para você agora. Jesus está trabalhando para todas as pessoas na terra. De alguma forma, Ele está falando com quem não está dentro da igreja. De alguma forma, Ele está usando os canais de televisão, de rádio, de internet. De algumas formas, Ele está usando pessoas com a paixão que tem por almas perdidas, enfiado nesses buracos fora da vida, dentro do Brasil e fora do Brasil.
mas de alguma forma mais costumeira e padronizada. Ele está dentro das igrejas, das denominações, usando pessoas como eu, para te dizer, eu quero trabalhar a seu favor. Meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Eu quero te dar outra vida. Se agora eu estou trabalhando por você, será que você não pode abrir o seu coração para a gente fazer um trabalho junto? Será que nós não podemos fechar uma parceria? Agora, Jesus está trabalhando para mudar a minha existência. Eu quero que você confirme isso comigo. Agora, Jesus está trabalhando para mudar a minha existência. Agora. Agora, o que eu tenho que fazer? Que diz o 39, ó. 4:39. Olha aí, ó. Examinai as Escrituras, porque ela fala de vocês e dá a vocês a vida eterna. A Escritura testemunha a meu respeito. O que você tem que fazer agora? Agora, você tem que ver o que você vai fazer com a Escritura revelada agora, nessa noite. O que você vai fazer com essa Escritura revelada? Com essa palavra revelada? Ela tem a ver com você. O sermão é para isso, é pegar um texto da Bíblia e dizer, acabou, meu filhinho, minha filhinha, estou trazendo o cardápio que você está precisando para mudar a sua existência. Presta atenção, é com você que eu estou falando. Examinamos a Escritura há quase 40 ou 40 e poucos minutos. O que você vai fazer agora? O que é que você vai fazer? Versículo 25, ó. Olha o que você vai fazer. Eu afirmo que está chegando a hora, é agora, já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Tem que ouvir. Você ouviu a voz do Filho de Deus? Ele falou contigo. Se você ouvir, você vai começar a viver de forma diferente. Você não vai ficar mais morto. Você vai se levantar. Agora, examinando essa Escritura, você terá que dar um passo definitivo para o Senhor. O Senhor quer te dar uma experiência diferente nesse ano. Agora é o patrimônio maior da sua existência. Você não precisa esperar como esse homem mais 38 anos. Você não precisa de ficar perdido na sua deficiência, seja qual for. Porque o olhar de Jesus para você é diferente, é espiritual. Ele te vê completamente diferente. Ele ama você. E por último, agora Jesus está trabalhando para mudar a sua existência. Deus quer te dar uma experiência nessa noite. Vamos ficar em pé, meu irmão? Nós louvamos a Deus pela palavra revelada do Espírito Santo a nós. É agora, nós podemos estar acima da crise. Nós não queremos ser mensageiro do caos e nem da crise. Nós estamos saindo daqui porque o Senhor está nos dizendo para vir aqui queimar a cama. Não é nem para levar a cama. Nessa altura do campeonato, ou da nossa existência, o que Jesus quer fazer é queimar a cama. E eu quero saber agora, o que você pode fazer? Eu estou apelando para você, fazendo um apelo. Venha para o altar, traz a tua cama junto para queimar. Venha até aqui que nós queremos profetizar, abençoar. Queremos que você seja curado. O Senhor quer dar a mão para você. Agora, é agora que Ele quer curar você fisicamente. Jesus levou essa enfermidade, você não precisa carregar mais ela. É agora que Jesus quer te libertar espiritualmente dos demônios que atrapalham a sua caminhada. Agora o Senhor quer mudar o seu coração. O Senhor quer te dar um coração novo nessa noite aqui. Agora o Senhor quer renovar o seu chamado, líder de célula. O Senhor quer renovar o seu chamado, meu irmão, minha irmã. O Senhor quer tocar a sua vida agora. O Senhor não quer que você saia assim, em nome de Jesus. Nós vamos profetizar sobre eles agora. Profetiza sobre eles agora. Unge eles com óleo.
mas traz uma palavra de poder na sua oração e atinge a vida dos servos do Senhor que aqui estão. Receba a oração, receba a unção. Aleluia. É o teu patrimônio, meu irmão. Você vai usar ele adequadamente.